bem-vindos a este terceiro e último dia do 12º Fórum de Lisboa. Vamos começar aqui no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas hoje há também outras sessões a decorrer na reitoria, na aula magna. Pedia-vos, por favor, que se dirigissem aos vossos lugares para podermos dar início a este primeiro painel do dia, para começarmos e, de facto, como tem sido de resto habitual, lembrar que a organização deste 12º Fórum deve-se a 3 entidades, nomeadamente aqui a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, claro está, o FGV, a Fundação Getúlio Vargas e também o IDB. Pedia-vos, por favor, então, que se sentassem para darmos início aos trabalhos de hoje, num painel que tem como tema o diálogo e tensões entre a jurisprudência internacional e a jurisprudência constitucional. Este é também ele um painel que naturalmente vai ser visto por vocês aqui de forma presencial, mas também é transmitido através do YouTube. Ora, para darmos início aos trabalhos, é a altura para chamarmos agora os oradores aqui ao palco, começando pelo Excelentíssimo Sr. Nuno Pissarra, juiz da Corte Europeia de Justiça. Uma salva de palmas, por favor. Muito bom dia, obrigada. Chama também Excelentíssimo Sr. Dieter Grimm, juiz do Tribunal Constitucional Federal Alemão entre 1987 e 1999. Uma salva de palmas, por favor. You can come. Thank you, good morning. Chama ainda também Marilda Silveira, professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Uma salva de palmas, por favor. Penso que ainda não chegou, mas daqui a bocado já está aqui. Sim. Chamava também o Excelentíssimo Sr. Luís Greco, professor catedrático da Universidade Humboldt de Berlim. Uma salva de palmas. Bom dia, obrigada. E ainda o último orador deste painel, bom dia. Excelentíssimo Sr. Francisco Balaguer Callejon, professor catedrático da Universidade de Granada. Uma salva de palmas, por favor. E para moderar este painel, chamo o Excelentíssimo Sr. Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Uma salva de palmas, por favor. Penso que vamos fazer agora um pouco um compasso de espera, precisamente para aguardarmos um pouco pelo professor Francisco, que penso que estará a dar uma entrevista e daqui a pouco já se irá juntar ao painel para podermos dar início aos trabalhos. Que a qualquer momento irá entrar o professor Francisco. Vamos ter essa confirmação, por favor. Podemos começar. Ontem pedi-vos, então, que começasse este painel e desejo-vos um bom painel também a todos. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Vamos começar este painel, Diálogo e Tensões entre a Jurisprudência Internacional e a Jurisprudência Constitucional, painel composto pelo professor Nuno Pissarra, juiz da Corte Europeia de Justiça, professor Dieter Grimm, ex-juiz da Corte Constitucional Alemã e professor hoje de Berlim, professora Marilda Silveira, nossa professora do IDP, professor Luís Greco, catedrático da Humboldt Universität de Berlim, professor Francisco Balaguer Callejon, professor catedrático da Universidade de Granada. Sem mais delongas, tendo em vista, inclusive, a premência do tempo, eu passo a palavra ao professor Nuno Pissarra para as suas considerações. Muito obrigado, professor
Ministro Gilmar e caro amigo, eu começo naturalmente por saudar todos os membros do ilustre painel e todos os presentes e na sua pessoa e na pessoa do meu caro colega e amigo também, professor Carlos Blanco de Moraes, agradecer o convite tão honroso que me fizeram para estar aqui ao lado de personalidades tão ilustres do mundo jurídico luso-brasileiro, ibérico, alemão e, portanto, dito isto, passaria à minha exposição, que procurarei ser breve, julgo que tenho tempo de palavra 10 minutos, muito bem, que vou, como mandam as boas regras, procurar não ceder e, portanto, vou concentrar-me primeiro no diálogo e depois nas tensões entre a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e a jurisprudência dos tribunais constitucionais dos Estados-membros da União Europeia, para retomar precisamente o título do 12º painel deste fórum. A ordem não é evidentemente arbitrária e a abordagem do tema é a de um juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia em fim de mandato de 6 anos, particularmente marcantes e difíceis para este tribunal, como suponho que é bem sabido. Começo por recordar, baseando no artigo 19 do Tratado da União Europeia e nos artigos 251 e seguintes do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, com especial destaque para o artigo 267 deste último tratado, que disciplina a competência prejudicial do Tribunal de Justiça, que este Tribunal, sendo quanto às suas origens, formação e composição, um juiz por cada Estado-membro, diz o tratado, é um Tribunal internacional, mas também é, pela sua competência para garantir o respeito do direito na interpretação e aplicação dos tratados, um Tribunal Constitucional. Com certeza não de matriz kelseniana e, portanto, não especializado na administração da justiça em matérias de natureza jurídica ou constitucional, mas com semelhanças claras, sob esta perspectiva, com a Supreme Court norte-americana. Na realidade, cabe ao Tribunal de Justiça, por atribuição dos tratados, não só interpretar em última instância o direito da União Europeia, mas também escrutinar os atos legislativos da União pelo parâmetro de validade constituído designadamente pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, assim como dirimir os conflitos de competência horizontal entre as instituições político-legislativas da União Europeia e os conflitos de competência vertical entre a União Europeia e os Estados-membros. A própria Carta precisa, por um lado, que as suas disposições só têm por destinatários os Estados-membros quando estes apliquem o direito da União e, por outro lado, que ela própria não torna o âmbito de aplicação do direito da União extensivo a competências que não sejam as da União, não cria quaisquer novas atribuições ou competências para a União, nem modifica as atribuições e competências definidas pelo Tratado. Na perspectiva dos seus autores, a Carta claramente não se destina a permitir o reforço da União relativamente aos Estados-membros, ao contrário de certas experiências federais em que o controle das leis dos Estados federados pelo Catálogo dos Direitos Fundamentais da União claramente contribuiu para reforçar esta face àqueles. A Carta diz ainda, no artigo 53, que nenhuma das suas disposições deve ser interpretada no sentido de restringir ou lesar os direitos humanos e as liberdades fundamentais reconhecidos nos respectivos âmbitos de aplicação, nomeadamente pelas constituições dos Estados-membros. A esta luz, parecem-me evidentes as razões para o diálogo entre o Tribunal de Justiça e os tribunais constitucionais dos Estados-membros. Sem mais delongas, recordo neste contexto o exemplo pioneiro do Tribunal Constitucional da Bélgica, quando foi chamado a pronunciar-se sobre a constitucionalidade da lei belga que transformou em direito interno a lei da União Europeia sobre o mandato de detenção europeu.
O Tribunal belga justificou as questões prejudiciais de validade desta lei europeia que remeteu ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 267, terceiro parágrafo do Tratado sobre o Funcionamento da União, pelo facto de a lei belga ser, e cito, a consequência direta de um ato legislativo europeu, acrescentando que as divergências de interpretação entre as instâncias judiciárias relativamente à validade dos atos da União Europeia e da legislação dos Estados-membros que os implementa no direito interno comprometeriam a unidade da ordem jurídica da União Europeia e violariam o princípio geral da segurança jurídica. O resultado deste diálogo é o acórdão prejudicial do Tribunal de Justiça de 3 de maio de 2007, Advocaten for der Wereld, Advogados do Mundo, em que o Tribunal de Justiça examinou o ato legislativo europeu em causa à luz, designadamente, do princípio da legalidade, dos crimes e das penas, enquanto princípio geral do direito da União. Nessa época, a Carta ainda não tinha a força vinculativa que veio a adquirir com o Tratado de Lisboa. No Acórdão Tárico II, de 5 de setembro de 2017, proferido no âmbito de um processo prejudicial por iniciativa do Tribunal Constitucional Italiano, o Tribunal de Justiça reconheceu que o artigo 325 do Tratado devia ser interpretado no sentido de que não se opõe a que, na ausência de um regime de prescrição aplicável às infrações penais relativas ao IVA, o regime geral de prescrição vigente em Itália fosse equiparado pelo próprio Tribunal Constitucional Italiano, enquanto princípio fundamental, a direito penal substantivo e, portanto, sujeito ao princípio da legalidade, como se de direito penal substantivo se tratasse. E isto, e apesar de o não tratamento como direito processual de uma disposição em matéria de prescrição, poder enfraquecer a obrigação que o artigo 325 do Tratado sobre o Funcionamento impõe aos Estados-membros de combaterem as fraudes lesivas dos interesses financeiros da União. Curiosamente, foi o Tribunal Constitucional Italiano o responsável pela primeira e longa tensão com o Tribunal de Justiça e que levou este a enunciar no famosíssimo acórdão Costa contra Enel, de 15 de julho de 1964, portanto, prestes a comemorar 60 anos, o princípio do primado do direito da União Europeia sobre o direito dos Estados-membros, ainda hoje sujeito a controvérsia e, sobretudo, a vários mal-entendidos. O longo conflito ou a longa tensão entre o Tribunal Constitucional Italiano e o Tribunal de Justiça prolongou-se porque o Tribunal Constitucional Italiano, cioso da sua competência exclusiva para declarar uma lei contrária, uma lei italiana naturalmente contrária ao higher law aplicável, se considerou competente para examinar como questão de constitucionalidade a alegada incompatibilidade de uma norma legislativa italiana com uma norma de direito da União Europeia. Ao que o Tribunal de Justiça respondeu no Acórdão Zimental de 1978, deduzindo como corolário institucional do princípio do primado que qualquer tribunal dos Estados-membros poderia desaplicar sem mais, por sua própria iniciativa, qualquer norma legislativa estadual que considerasse contrária ao direito da União Europeia. A tensão terminou com a aceitação pelo Tribunal Constitucional Italiano da jurisprudência cimental, que remete, é facto, para um modelo difuso de controle de constitucionalidade e não para um modelo de controle concentrado, como é o da larga maioria dos Estados-membros, incluindo naturalmente a Itália. Significativamente, esta tensão teve uma reedição muito recente com o Tribunal Constitucional Romeno, que também se considerou competente para examinar como questão de constitucionalidade o conflito entre uma disposição do direito da União e uma disposição legislativa nacional, tal como interpretada pelo próprio Tribunal Constitucional. Em resposta à questão prejudicial que a esse respeito lhe colocou um Tribunal Comum de Direito Romeno, o Tribunal respondeu no acórdão recente de 22 de fevereiro de 2022, RS, louvando-se
no acórdão zimental que qualquer regulamentação ou prática nacional que reserve a solução de um tal conflito a uma autoridade diferente do juiz chamado a assegurar a aplicação do direito da União no caso concreto, investido de um poder de apreciação própria, é contrária, entre outros, ao princípio do primado do direito da União Europeia. Não é demais salientar que o primado aqui em causa é sempre um mero primado de aplicação do direito da União no seu próprio âmbito de aplicação. A expressão alemã é bem significativa, Anwendungsvorrang, que não tem, em absoluto, a virtualidade de invalidar o direito de fonte estadual desaplicado exclusivamente pelo juiz encarregado de resolver o litígio. Isto mesmo é reiterado com particular clareza, por último, no acórdão de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska, onde pode ler-se que o alcance de uma decisão de um Tribunal Constitucional que declara incompatibilidade de uma lei com a Constituição do respectivo Estado-membro distingue-se radicalmente de um acórdão pré-judicial proferido pelo Tribunal de Justiça nos termos do artigo 267. Para terminar, e esperando não exceder mesmo o tempo de palavra, como escreveu com sentido de humor Bruno de Witte em 2011, a ideia de que o direito da União Europeia possa reivindicar o seu primado nas ordens jurídicas dos Estados-membros na base da sua própria autoridade superior parece tão pouco plausível como a afirmação do barão de Munchausen, em português o barão Parlapatão, segundo o qual ele próprio teria escapado às areias movediças puxando pelos cabelos. Na minha perspectiva de juiz cessante, o Tribunal de Justiça tem a plena consciência disso e os argumentos em que cuidadosamente baseia o princípio do primado, que culminam na igualdade dos cidadãos e também dos Estados-membros perante a União, parecem-me demonstrá-lo com suficiência. Admito, sem conceder, que o Tribunal de Justiça tenha partido da pirâmide kelseniana para a sua primeira enunciação do princípio do primado, mas há muito que percebeu que é a rede a caracterizar as suas relações com os tribunais dos Estados-membros, incluindo ou a começar pelos tribunais constitucionais. E tudo isto, termino, sem prejuízo de o ano de 2021, ano de pandemia, ano aziago de pandemia, ter sido abalado por dois acórdãos radicalmente diferentes, de um Tribunal Constitucional particularmente influente de um Estado fundador da União Europeia e de outro Tribunal Constitucional que, quando proferiu o acórdão, já assumia não ser um Tribunal Constitucional, mas uma espécie de caixa de ressonância do poder político do governo da Polónia. Mais de 3 anos depois, penso que, da parte do primeiro Tribunal Constitucional que citei, se terá tratado de um ato isolado, até porque, se não me engano, na sequência da prorrogação desse acórdão, o Tribunal Constitucional em causa deve ter comprovado que o Poder Judicial, sobretudo quando é percebido como exorbitando das suas funções, é mesmo o less powerful branch, como também o caracterizou Madison. Experiência porventura semelhante a deste influente tribunal há que, na primeira metade do século XX, fez a Supreme Court norte-americana, depois de abdicar do seu papel de oposição radical ao New Deal do presidente Roosevelt. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Agora passamos a palavra sobre a mesma temática ao nosso professor e amigo Dieter Grimm. Como sabem, o professor Dieter Grimm esteve abrilhantando o Fórum de Lisboa do ano passado e, recentemente, lançamos uma obra que está hoje aqui. Acho que o professor Dieter Grimm poderá subscrever alguns livros. Lançamos parte do seu texto mais amplo sobre jurisdição constitucional
Verfassungsgerichtsbarkeit em português. Aqueles que se interessarem depois poderão ter acesso pela editora Contra a Corrente. Muito obrigado, professor Dieter Grimm. Com a palavra. Dear colleagues, ladies and gentlemen, first of all, I would like to apologize that I am not able to speak in Portuguese, so I'll present my considerations in English. The field where the powers of international and constitutional jurisprudence typically overlap is the field of individual rights. International courts are called upon to enforce human rights as guaranteed in international rights documents. National constitutional courts have to enforce fundamental rights as guaranteed in national constitutions. Both jurisdictions, of course, pursue the same goal, the protection of individual rights against the state, and this excludes a fundamental opposition between international and domestic courts, but it does not exclude tensions and it does not exclude rivalries. Domestic and international courts protect rights on the basis of different legal texts. Constitutions on the one hand, human rights documents on the other hand. And even if these texts protect more or less the same fundamental rights to a large extent, the texts differ. You have a different guarantee of, let's say, life or religion or speech or press in various documents, and even more so, you have different limitation clauses to these rights. And anyway, fundamental rights, the texts of fundamental rights, are not very conclusive when it comes to decide cases on the basis of these texts. Normally, fundamental rights in both kinds of documents are confined to designating the object that is guaranteed and confined to authorizing the legislature to limit the freedom, and the rest is open to interpretation. And interpretation is not just uncovering a meaning that has been deposited in the document or the Constitution from the moment of adoption on. Only to a certain degree is interpretation of a legal text cognition, and for the rest it is construction, more or less construction of the meaning of that text. Hence, the interpretation enjoys a relative autonomous position. It's a relatively autonomous element in the process of adjudication, and the differences in interpretation are even bigger than the differences in the framing of the text. Since so little is determined by the text of fundamental rights, theoretical assumptions about the function of fundamental rights play a big role. So are they only negative rights or also positive rights? Are they only, have they only a vertical application or also a horizontal application, etc.? This is crucial, and even more so is methodology crucial. Are you mere textualists? Are you an originalist, like in the United States? Do you favor purposive interpretation? Do you have a value approach like the German Constitutional Court? All that matters beyond what the text determines. And finally, the self-perception that courts have about their judicial functions creates quite a lot of differences between domestic courts and international courts. Domestic courts share a relative high degree of understanding. They all come from the same type of education. They have had the same type of legal training. They've had similar socialization, and they work within a legal community, and they are part of a national legal and public discourse. And this is not the case with international courts. Take only the two European courts, the European Court of Justice, of which we just heard, 27 judges from 27 countries. The European Court of Human Rights, 47 judges from 47 countries. And this doesn't only mean a different background, but it's a difference in tradition and approach to legal problems. And
the common ground very often is not very big. If one takes all this into account, controversies between domestic and international courts are more likely than harmony. I would like to remember you that an appeal from a last instance national court to an international human rights court means a change in legal system. And the consequences is that international courts are not appellate courts. They cannot quash judgments of a national court if they find them legally flawed. They are confined to declaring that the national judge is in violation of international human rights. This does what I just said does not apply to the European Union. This is a different case of which I will not talk here. But that means that two contradictory judgments on the same object and at the same time can be at place, and this cannot happen, of course, on the national level. Then it is for the state, if this happens, that contradictory judgments are in the world, it is for the state whose judgment has been scrutinized on the international level to draw the consequences. But what are the consequences? On the one hand, the state is under an obligation under public international law to implement the judgment of the International Court. On the other hand, the state is under an obligation under constitutional law to obey the judgment of the domestic constitutional court. And a solution to that problem is at hand only if we have a clear hierarchy among the human rights documents, but a clear hierarchy is the exception. Take the European Convention of Human Rights. Some member states of the Council of Europe have ratified the European Convention in the rank above national law, even above national constitutional law. Others have ratified the convention on the same level as the national constitution. Again, others have ratified it below the constitution but above ordinary law. And finally, there are states that have ratified the European Convention on the same level as ordinary law. This is, for instance, the case for my country, for Germany. So only a state that places international law above the national constitution will not have a problem. All others face the situation where the obligation under international law and the obligation under constitutional law collide. And it is this situation, I think it is this situation that brought forth the idea of a dialogue. There was never the speech of a dialogue before this situation arose. If there is no hierarchy, some other accommodation has to be found, and dialogue is seen as that way of finding an accommodation. Dialogue is, of course, a metaphorical language. International and domestic courts do not get together to deliberate on one and the same case. Each decides for itself, yet in deciding for itself, each takes the position of the other court into account in order to avoid conflicts if possible. To a certain extent, the area, the scope of possible conflicts is narrowed by collision rules in the rights documents themselves. Again, I exemplify it by referring to the European situation. The European Convention on Human Rights contains a provision, Article 53, that excludes an interpretation of the International Convention which would weaken the fundamental rights on the national level. And this is, of course, particularly important for countries with a relatively high standard of fundamental rights protection, again, like it is the case in my country, in Germany. The European Convention wants to guarantee a minimum standard in all member states, not impose a maximum standard on all member states. However, the provision does not account of all cases. In recent years, the number of cases in the European Court of Human Rights in Strasbourg that emerge not from public law
or not from criminal law, but emerge from private law, have grown in numbers considerably. What is the difference? If you have a case arising from public law or criminal law, you have an asymmetric situation. The individual has the right, the state is bound by the right. So it's easy to avoid an interpretation that lowers the national standard. If cases arrive whose origin is private law, then you have a symmetric situation. Both parties to the private lawsuit have fundamental rights. That's to say, courts need to accommodate balance between the fundamental rights that apply in that case. And if then the European Court or any other international court finds the balance that the national court found incompatible with the convention, that it immediately and inevitably lowers the standard of the right that prevailed on the national level and increases the standard that prevails on the international level. A famous case that I think all European human rights lawyers are familiar with, but maybe not all Brazilians, I don't know. Famous case is the case that concerned Princess Caroline of Monaco later on, after her marriage with a German prince, Princess Caroline of Hanover. It happened, by the way, to be the last case in which I wrote the opinion during my tenure at the German Constitutional Court. The case was about photographs of the princess published in German periodicals, and they were photographs of a more private setting, pictures taken from Princess Caroline when she was buying flowers on the market or when she was riding a bicycle in open streets. But there were also some photographs taken in a secluded part of a restaurant where she was dining with I think with an actor. And the German Constitutional Court decided that in the cases where she was photographed in a secluded part of the restaurants, her privacy and personality interests prevailed, whereas when she was photographed in normal activities and in a very favorable way, of course, in the general public, then the interests of the public to be informed and the interests and right of the press prevailed. Caroline's point of view was that she may never be photographed without her consent. And this, of course, is not only a question of privacy, it's also a question of money, because then you can get quite a lot of payment. So the case went to the European Court of Human Rights, and that court said the German idea that public figures have to endure more than people who are only known in the private world is not a good way to deal with this problem. We don't accept that the idea of public figure plays a role. You have to make a balance in every individual case. And then the result will be that not only photographs taken in the restaurant, but also photographs taken in the general public may not be published without the consent of Princess Caroline. And the reasoning was that the freedom of press under the European Convention protects only legitimate interests of the general public. And knowing what celebrities do is not of a legitimate interest, it's mere curiosity. So free photos without consent of Caroline may only be produced once in the year when she acts in her official capacity as Princess of Monaco and appears on the balcony of the palace to wave. This was the reasoning of the Article 53 that I mentioned, that should not lower the standard of protection of the national fundamental rights, was not even mentioned. I thought it is a misconception of the function of the press, and it's a paternalistic attitude vis-à-vis this problem. But how did my own court, now I was no longer sitting, as I said, it was my last opinion, the German court said, we agree, we drop
the idea that public figures in general have to endure more. So you have to balance in every individual case, but the court insisted on its understanding of freedom of press, and that was a different understanding compared to what the Strasbourg court had ruled. So next to this collision rule in Article 53, the court delivered practices to narrow the zone of conflict, and the most important device of the European Court of Human Rights is that it recognizes a margin of appreciation. That's to say, the law does not have to be the same in every member state. It is not the function of the European Court to harmonize the national laws, but to guarantee minimum standards. So what is now the reaction of, in general, apart from this case that I referred to, what is now the reaction of the courts? It's impossible to talk about all 20 or 47 courts, and I wouldn't know it, but I just limit myself to describe the German approach. The German court had to decide in a case where the civil courts, in a problem of family law, had said we are not bound by rulings from the Strasbourg court. This is an international court, and it may have an opinion, but the opinion is not binding for us. The Constitutional Court said you have to account, as a German court, you have to take the rulings of the Strasbourg court into account, first, and secondly, you have to try to find a way to harmonize the interpretation of German law with the interpretation of the European Court. If this is not possible, if there is no way to harmonize the two interpretations, then the German Constitutional Court and its jurisdictions prevail. Up to now, this hasn't led to big problems. The European Court was not extremely happy, but apparently can live with it. And of course, there are hundreds of cases where the problem doesn't even arise. The courts get along in more or less harmony. Thank you very much. Thank you. Obrigado, professor Grimm, por essa interessante apresentação. Passamos a palavra agora à nossa professora do IDP, Marilda Silveira. Muito bom dia a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite para estar aqui ao ministro Gilmar Mendes e ao professor Carlos Blanco de Moraes, dizer que é uma alegria compor uma mesa tão ilustre e um pouco de falta de juízo. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão que é proposta na mesa da jurisdição constitucional do Brasil, onde a gente está enfrentando questões bem menos complexas, porque a gente ainda está construindo o nosso diálogo e talvez não tenhamos chegado ainda nas tensões. E eu proponho fazer isso a partir de um exemplo de um problema que foi colocado para a jurisdição constitucional brasileira. Eu vim aqui no ano passado falar sobre as tensões que levam a uma crise democrática. E um dos problemas que leva a uma crise democrática, que leva à nossa crise e à crise que se impõe em alguns países do mundo, são as tensões da jurisdição constitucional com as cortes internacionais e o poder que se perde para as cortes internacionais. O problema é que o nosso tempo exige que a gente imponha essa tensão, porque nós não temos problemas que se solucionam no âmbito doméstico. A tecnologia nos impõe demandas que não são só nacionais, elas são internacionais. E não adianta solucionar problemas nacionalmente quando as questões são impostas para o âmbito externo. A gente vai precisar encontrar uma forma de equilibrar esse problema que se impõe no âmbito nacional, mas que traz demandas internacionais. No Brasil, a Suprema Corte é acusada, com todo respeito, ministro, de enfrentar esse tema com uma seletividade.
A última vez que, na área de direitos políticos, que são direitos fundamentais, o Supremo enfrentou esse problema da tensão com o diálogo internacional, das cortes internacionais e a jurisdição constitucional, foi no tema que ainda está submetido à repercussão geral da Corte Interamericana e o exercício dos direitos políticos e a limitação para filiação partidária. Qual é o problema aqui? Havia uma expectativa, e que é proposta pela literatura, de que o Supremo enfrentasse esse tema da perspectiva da limitação dos direitos políticos pela Lei Complementar 6490, que é a lei da ficha limpa. O que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos diz? Diz que os cidadãos devem gozar do direito de serem eleitos em eleições periódicas e que esse direito só pode ser limitado exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo penal. É natural que o Supremo Tribunal Federal faça a sua interpretação da perspectiva constitucional e o dispositivo parece bem claro quando ele diz que é possível limitar o exercício dos direitos políticos exclusivamente com base nessas restrições. Mas acontece que a Corte Interamericana já tem precedentes sobre esse tema. 3 precedentes. E é desse exemplo que eu parto. O problema da ausência de diálogo interinstitucional e do diálogo com as cortes superiores e com a Corte de Proteção dos Direitos Humanos, com a Corte Interamericana, é que a Corte é quem interpreta o pacto. E quando ela interpretou o pacto no precedente Castanheira-Gutmann, ela disse: o país, quando escolhe limitar o exercício dos direitos políticos pela perspectiva da existência de partidos, ele não está limitando um direito individual, ele está escolhendo um sistema eleitoral. A questão, então, que se coloca é: o Supremo Tribunal Federal está limitado pela interpretação que a Corte já fez? Esse problema se agrava quando a nossa Constituição permite que pactos e acordos internacionais sejam aprovados com status de emenda constitucional. Porque aí a competência, a princípio, seria da Corte Constitucional. Nós, no Brasil, ainda estamos enfrentando esse tema. Embora houvesse essa expectativa de esse tema ser enfrentado na lei da ficha limpa, o Supremo se propôs a enfrentá-lo na filiação partidária. E na ficha limpa a gente tem um problema ainda mais grave, porque nesse mesmo dispositivo a Convenção diz que a inelegibilidade, a restrição dos direitos políticos só pode incidir sobre condenação criminal. E a Corte Interamericana tem precedentes para dizer que condenação criminal é de decisão firme. E decisão firme é aquela decisão da instância que não tem mais análise de fato, que no Brasil seria até o STJ. Causa muito desconforto para a gente, na jurisdição constitucional brasileira, que não tem tradição de diálogo institucional com cortes internacionais, dizer que o Supremo Tribunal Federal não pode se sobrepor à compreensão da Corte Interamericana. Isso não acontece no Brasil, embora na União Europeia seja comum e haja inúmeros precedentes. Qual é a proposta? E aqui é preciso ser justo para dizer que esse tema tem voltado para a jurisdição constitucional brasileira e o CNJ já avançou nesse sentido. Veja que a Manuelita que escreveu um artigo há pouco falando sobre isso, relatando o histórico de decisões do CNJ, do Supremo Tribunal Federal, e agora o Rodrigo Mudrovich, que compõe a Corte, levou, depois de 10 anos, a sessões para o Brasil, para que esse diálogo aconteça. Isso não vai acontecer, evidentemente, de um dia para a noite. Mas a proposta e a necessidade de modificação desse cenário que se faz é que se enfrente isso a partir de
4 passos. O primeiro é que se faça menção à existência de dispositivos internacionais ou convencionais de direitos humanos vinculantes no Brasil sobre os temas. Eu trato especificamente a partir de um exemplo que afeta os direitos políticos, que é a minha área de cotidiano e de atuação, mas isso afeta a todas as áreas. Houve uma modificação recente no Brasil da legislação que diz respeito ao exercício dos direitos políticos e a capacidade. E a Convenção de Nova York afeta diretamente a interpretação do regime de capacidades no Brasil. Hoje, nós não temos mais incapacidade civil absoluta, a não ser para os menores de 16 anos. Isso significa que pessoas com severas restrições à capacidade mental e cognitiva podem se lançar candidatos. E não há menção a dispositivos do Pacto, da Convenção de Nova York, me desculpem, e nem de precedentes da Corte a esse respeito. Esse tema ele é tratado ao largo do exercício dos direitos políticos. Em segundo lugar, a menção à existência de caso internacional contra o Brasil e sobre os temas em lide e as consequências desse tema. Isso acontece na discussão sobre o exercício dos direitos políticos e a limitação à filiação partidária. Os 3 precedentes e o caso Castanheira-Gutmann não eram mencionados na discussão sobre repercussão geral até que se fez a audiência pública no Supremo, embora a expectativa fosse que o tema fosse enfrentado na questão relacionada à lei da ficha limpa. Em terceiro lugar, a menção à existência de jurisprudência anterior sobre o objeto da lide de órgãos internacionais de direitos humanos aptos a emitir decisões vinculantes no Brasil. E 4, o peso dado aos dispositivos de direitos humanos e à jurisprudência internacional. Muitos de vocês devem ter acompanhado aqui as discussões que recaíram sobre a candidatura do atual presidente da República nas eleições de 2018, e que dizia respeito exatamente à incidência da jurisdição internacional e a validade de uma decisão da jurisdição institucional que havia suspenso naquele momento uma decisão que, segundo a jurisdição do Brasil, se compreendia, suspendia o exercício dos direitos políticos. Qual era a dificuldade de se enfrentar o caso? A ausência de diálogo interinstitucional entre a jurisdição constitucional e as cortes internacionais. O que a literatura aponta? Que a gente vive mais ou menos como naquele meme que se aponta que tem uma plaquinha dizendo lá no forró, não é permitido dançar colado, mas se quiser pode. A interpretação da jurisdição constitucional, das convenções e dos pactos, ela não é clara. Embora a gente não tenha tradição de aplicação na jurisdição constitucional brasileira, esse é um processo que vem sendo construído. E me parece não haver momento melhor para a gente avançar nesse sentido. Porque, apesar da dificuldade que se impõe, porque é natural, há uma resistência pela impressão de que se abre mão da soberania, embora seja a adoção pelo próprio país das normas internacionais, a partir das novas tecnologias e do momento em que a gente vive, é impossível dar soluções nacionais para problemas que são internacionais. E esses problemas afetam, todos eles, diretamente o exercício dos nossos direitos políticos. A partir dessas eleições, a expectativa que se tem é que as novas ações e as novas tecnologias afetem a forma de comunicação e levem a conclusões que se relacionem ao uso abusivo dos meios de comunicação social, que é uma condenação que leva à suspensão dos direitos políticos. Vai ser preciso reinterpretar a forma de enxergar a legislação brasileira, assim como se fez na União Europeia. Como se a gente voltasse no tempo para a gente, no Brasil, quando a gente falava, Nelson, do filtro constitucional do direito civil, da constitucionalização do direito civil, da constitucionalização do direito eleitoral, do direito administrativo, a gente vai precisar falar da convencionalidade de todos os nossos ramos do direito. Até 2018, ministro Gilmar, controle de convencionalidade só aparece na jurisprudência do Supremo 2 vezes. A gente vai precisar repensar como a gente trata a nossa jurisdição constitucional
a partir do mundo que a gente está vivendo hoje. É um grande desafio, mas não existe mundo a partir disso, sem essa reanálise, esse reolhar colocado para o direito. Muito obrigada. Obrigado, professor Marilda. Muito obrigado, professora Marilda, por essa interessante exposição e perspectiva. Eu passo agora a palavra ao nosso amigo brasileiro de Berlim, Luiz Greco. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento especialmente o ministro Gilmar Mendes, a quem eu agradeço também o convite e a honra de participar desse fórum, e cumprimento também a Universidade, a Faculdade de Direito de Lisboa, e na figura do professor Carlos Blanco. Obrigado por poder retornar à sua casa. E eu sou penalista e tenho diante de mim o desafio de falar em 10 minutos sobre o problema dos diálogos institucionais entre jurisprudência externa e jurisprudência interna, especialmente constitucional. E a escolha do tema colocou certos desafios para mim, porque eu queria escolher algo que, ainda que vindo de uma perspectiva alemã, fosse de interesse para o público que aqui é predominantemente brasileiro e tivesse alguma referência atual. Então, escolhi pensar um pouco sobre o tema com base numa decisão bastante recente da Corte Europeia de Justiça, decisão de 5 de dezembro do ano passado, que toca no problema da responsabilidade administrativa, contraordenacional de pessoas jurídicas, proteção de dados, direito constitucional, direito europeu, um tema que vai cuidar de uma decisão que cuida de tudo isso. E eu vou proceder em 3 etapas. Numa primeira etapa, eu vou contextualizar um pouco o problema, lembrando ou explicando certos aspectos importantes do direito alemão que, mais ou menos, que vão nos orientar no sentido de um possível conflito com o direito europeu. Numa segunda etapa, eu vou expor rapidamente a decisão de 5 de dezembro do ano passado. E, numa terceira e final etapa, eu vou tentar esboçar em que medida esse diálogo vai ter de se desenvolver a partir da decisão do Tribunal da Corte Europeia de Justiça. Bem, a primeira etapa, então, a contextualização. Eu tenho que mencionar aqui 3 coisas só. Primeiro, como é que é o regime de responsabilização administrativa de pessoas jurídicas na Alemanha? É importante dizer que a Alemanha até hoje não conhece uma responsabilidade criminal, uma responsabilidade penal de pessoas jurídicas. A Alemanha apenas conhece uma responsabilidade contraordenacional, ou seja, aquilo que no Brasil a gente chamaria mais de sanção administrativa. No nível da União Europeia também esse termo é utilizado. Em Portugal se usa o termo contraordenação e a sanção principal aqui é a dita coima, que é uma multa, na verdade. E o interessante no modelo alemão é que não existe uma responsabilidade direta da pessoa jurídica por qualquer ação por ela desenvolvida. A responsabilidade é sempre indireta no sentido de que é sempre preciso detectar uma pessoa física que, em geral, um diretor, uma pessoa numa alta posição de gestão, que cometeu, essa pessoa comete ou um crime ou uma contraordenação, um ilícito administrativo, e a partir daí se torna possível sancionar a pessoa jurídica. Então, essa foi a primeira contextualização a partir do direito alemão. E uma precisão adicional, só existe responsabilidade contraordenacional na Alemanha por, no mínimo, culpa, ou seja, dolo ou culpa. Menos que culpa, não existe strict liability, não existe responsabilidade objetiva. Segunda consideração de direito constitucional. O direito alemão conhece um princípio forte da culpabilidade, que é derivado da dignidade humana, é aplicado a todo o direito penal e também ao direito de contraordenações. E esse princípio é reconhecido pela jurisprudência constitucional e mais, a jurisprudência constitucional alemã diz, desde a decisão sobre o Tratado de Lisboa, decisão de 2009, que esse princípio não é passível, esse princípio é integrationsfest, esse princípio ele não é passível de ser superado pelo direito da União Europeia. E com isso eu passo a uma terceira observação sobre o direito europeu, algo
que já foi possível escutar também da palestra do Dr. Pissarra. E o direito europeu, em relação ao direito alemão, tem uma situação de primazia. O direito europeu, como se diz, tem um primado de aplicação sobre o direito alemão. Em caso de conflito entre direito alemão e direito europeu, não se aplica o direito alemão. Bem, essa foi a primeira etapa, contextualização. Agora eu passo para o caso e para a decisão. Bem, de que se tratou nesse caso que foi objeto da decisão da Corte Europeia de Justiça no final do ano passado? Se cuidava de uma empresa imobiliária alemã chamada Deutsche Wohnen, Sociedade Europeia, uma empresa a quem pertencem 163 mil unidades habitacionais. Então, é um dos maiores locadores, um dos maiores proprietários de imóveis na Alemanha, tem pelo menos 163 mil locatários. E essa empresa coletava dados sobre todos os locatários. E, em 2017, a Autoridade Berlinense de Proteção de Dados submeteu a Deutsche Wohnen a um controle mais rígido e detectou vários desrespeitos, vários desatendimentos às regras vigentes de proteção de dados e ordenou o apagamento de vários desses dados. A empresa autuada não reagiu, disse que estava revendo o programa de armazenamento de dados, que ele ia ser modificado, etc. Aconteceu que 2 anos se passaram, a empresa não tomou nenhuma medida de apagar os dados e a Autoridade de Proteção de Dados de Berlim impôs, então, uma multa administrativa de 14 milhões de euros à empresa, a Deutsche Wohnen. E, contra essa decisão, a empresa recorreu judicialmente e o Tribunal de Justiça de Berlim entendeu que se colocavam questões de direito europeu e quem tem autoridade para decidir questões de direito europeu é a Corte de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia, de forma que o processo foi suspenso, o processo alemão foi suspenso e foi dirigida uma consulta ao Tribunal de Justiça da União Europeia. E o Tribunal de Justiça da União Europeia, a consulta tinha 2 itens que justamente se referem à estrutura do direito de contraordenações alemão que eu acabo de descrever. A primeira era, é possível que exista uma responsabilidade da pessoa jurídica independente de um comportamento de uma pessoa individual, especialmente de uma pessoa num cargo de direção? Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta era no sentido da possibilidade de uma responsabilização da pessoa jurídica independente de qualquer culpa. Bem, o Tribunal Europeu decidiu as 2 questões da seguinte forma. A primeira, o Tribunal diz que o direito europeu impõe uma responsabilidade, e agora eu cito, não apenas por infrações cometidas pelos representantes, diretores ou gestores, mas também por qualquer pessoa que atue no âmbito da atividade comercial da pessoa coletiva e por sua conta. Ou seja, abandonou o princípio individualista da responsabilização da pessoa jurídica no direito alemão. Em relação ao segundo questionamento, a necessidade de culpa ou de negligência, o tribunal insistiu que ela se mantém. Não existe uma responsabilidade contraordenacional a nível da União Europeia por violações e proteções de dados, independente de negligência, mas, ao mesmo tempo, o tribunal diz que o parâmetro da negligência é bastante estrito. O tribunal diz que existe negligência quando alguém que atua em nome da empresa atua de uma forma que, violando regras que ele não pode ignorar. Então, bem, com isso eu acabo a minha segunda parte e passo para a parte final, a perspectiva alemã, como que essa decisão agora vai repercutir sobre o direito alemão e sobre os futuros pronunciamentos da Alemanha sobre o problema. Bem, a situação em relação ao regime de responsabilidade sobre a proteção de dados, essa está resolvida agora. A Alemanha agora tem que aplicar o que o Tribunal Europeu ordenou, ou ela vai incorrer num possível processo por violação dos tratados da União Europeia. Mas as perguntas que eu acho que realmente são interessantes são as seguintes: se não existe agora uma colisão entre o direito europeu e o direito constitucional, relembrando que era o direito constitucional e a Corte Constitucional Alemã que dizia que o princípio da culpabilidade é resistente a qualquer integração a nível europeu. Em que medida
as regras alemãs de responsabilização da pessoa jurídica são realmente uma expressão do princípio da culpabilidade derivado da dignidade humana. Eu acho que esse tema agora está na ordem do dia e a minha suposição é que será necessário rever as teses estritas sobre a importância do princípio da culpabilidade e especificamente em relação à pessoa jurídica. A mim me parece que quando se trata de responsabilidade individual, de fato é possível falar em uma recondução do princípio da culpabilidade à dignidade humana. Mas pessoas jurídicas não têm dignidade humana, então não chega a ser um problema real impor a elas uma sanção que não é uma pena com base em princípios menos estritos que o princípio da culpabilidade. Mas quais serão então os princípios? Sobre isso, creio que se torna agora necessário discutir. E a segunda questão, que eu acho que vai colocar uma discussão importante, é o do potencial expansivo dessa perspectiva europeia que aqui agora se chegou. Eu penso, a decisão cuidava de proteção de dados. Ela se baseou em precedentes do direito da concorrência europeu, que também é estruturado da mesma maneira que agora o direito da proteção de dados está sendo estruturado também, ou seja, com uma responsabilização da empresa por qualquer um que atua dentro do seu âmago, independentemente de que se trate de um diretor. Mas o direito ambiental também é bastante europeizado, o direito do mercado de capitais é bastante europeizado, o que vai acontecer nesses outros setores. Bem, e com isso eu concluo, meu tempo acabou há uns 20 segundos, agradeço pela atenção dos presentes. Obrigado. Obrigado, professor Luiz Greco, por essa esclarecedora exposição e passo também agora a palavra ao professor Francisco Balaguer Caleron, nosso querido amigo do Brasil, professor da Universidade de Granada. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao professor e ministro Gilmar Mendes, ao professor Blanco de Moraes, pelo convite, que é uma honra para mim. E cada ano uma honra mais grande, porque o fórum cada ano é um evento excepcional, não? mais excepcional. Então, eu estou muito agradecido, muito contente de estar aqui, também pelos amigos que estão no público, o professor Ingo Sarlet, que são amigos há muitos anos. Não? Eu vou falar das duas coisas que são parte devem ser parte da minha fala, o diálogo entre as cortes nacionais e internacionais e também as tensões. A primeira coisa é por que o diálogo? Porque muitos de vocês são juízes da Cortes Superiores no Brasil ou na Europa, e quando vocês têm que estabelecer uma decisão, vocês não dialogam com as cortes inferiores, não precisam de diálogo. Você não falam, o Tribunal Supremo não vai falar com um tribunal provincial, um tribunal regional. Isso não é necessário, porque temos na estrutura do ordenamento jurídico, do sistema jurídico, temos a possibilidade de resolver o conflito juridicamente, através do direito. Quando não temos a possibilidade de resolver o conflito através do direito, então precisamos do diálogo. O diálogo não é um modo de resolver o conflito, é um modo de mitigar, de fazer o conflito menos importante, de procurar, através das conexão, da interação entre os tribunais no futuro, evitar os conflitos posteriores. Mas não é um modo de resolver as tensões. Não? Nós temos esses conflitos, essas tensões, porque, mientras que quando vocês, como tribunais superiores, têm uma estrutura vertical que podem estabelecer a última palavra, a última decisão de um conflito jurídico, os tribunais nacionais e internacionais têm uma relação horizontal, não têm uma relação vertical. Então, não tem nenhum deles tem a possibilidade de estabelecer a última palavra. Eles dizem, o professor Green falou disso, que eles têm a interpretação exclusiva dos tratados, a interpretação exclusiva da Convenção, a interpretação exclusiva mesmo a nível nacional da Constituição. Eu não gosto disso, eu gosto de dizer que tem a última interpretação, mas não a interpretação exclusiva. Eu gosto muito da teoria do meu maestro Peter Heberle, que fala da sociedade aberta
dos intérpretes constitucionais. E todas as pessoas que estamos aqui temos a capacidade, o direito mesmo, de interpretar a Constituição, a nossa Constituição, e interpretar também os tratados internacionais do direito europeu. Só que a última palavra tem os tribunais, e isso os tribunais têm que decidir só do direito constitucional nacional, quando é um tribunal nacional, ou do direito internacional ou convencional, quando é um tribunal supranacional ou internacional. Então, como é que fazem para procurar que o conflito jurídico seja um conflito resolvido de uma maneira mais flexível? Bom, nós temos no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, nós temos a doutrina do margem de apreciação, que permite flexibilidade. E no quadro do Tribunal Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o que temos? Temos a identidade constitucional, temos a proteção da identidade constitucional. E a proteção da identidade constitucional vai permitir que o Tribunal de Justiça da União Europeia pode limitar o princípio de primazia do direito europeu nos estados que podem ter um grave conflito com a sua identidade constitucional. E também é uma maneira de flexibilizar. Mas essa flexibilização que nós podemos fazer no quadro das relações entre as Cortes Nacionais e as Cortes Internacionais é uma flexibilização que tem relação com a evolução dos sistemas jurídicos. Tem relação, sobretudo, com a transformação do paradigma kelseniano. Por quê? Porque o paradigma kelseniano não permite flexibilidade. O paradigma kelseniano é um paradigma onde você tem que fazer um controle pleno da validade das normas. Você não pode dizer esta norma é válida à metade. Tem uma parte da norma que a mesma norma é válida e não é válida ao mesmo tempo. Você tem que dizer que a norma não é válida e deixar fora da norma do sistema jurídico. E isso por quê? Porque Kelsen foi o grande transformador do sistema jurídico do Estado legal de direito ao Estado constitucional do direito. O Estado legal do direito é um Estado revolucionário, um Estado que, através da lei, vai se impor no ordenamento jurídico. Através da lei, através da hierarquia, através da eficácia da lei, através da força da lei. É um Estado que vai provocar a revolução no mundo moderno, também no sistema jurídico. E com Kelsen, nós temos uma tarefa muito mais diferente para estruturar o sistema jurídico, porque o sistema constitucional já está estabelecido. Não temos que estabelecer o sistema constitucional, mas precisamos resolver os conflitos dentro do sistema constitucional. E aí Kelsen vai estabelecer a sua ideia da Verfassung im materiellen Sinne, a Constituição em sentido material, o que os italianos chamam as normas sobre a produção jurídica, são as normas que estabelecem o direito formal, que estabelecem as competências para regular e que são uma parte muito importante do sistema jurídico. Isso não existia no Estado legal do direito, porque no Estado legal do direito é a lei que tem a capacidade de se impor através dos conteúdos e também através da forma, porque a lei era a norma suprema do ordenamento jurídico. Então, Kelsen vai fazer uma transformação essencial, a transformação da lei à Constituição como centro do ordenamento jurídico, a transformação da eficácia da lei em validade, a transformação da hierarquia da lei em competência, a transformação da lei suprema em controle da lei. Através do controle de constitucionalidade, nós podemos controlar a lei. Mas podemos controlar a lei do ponto de vista da validade plena da lei. Não só controlar a lei, mas deixar a lei fora do ordenamento jurídico se a lei é contrária à Constituição. Essa consideração de Kelsen é muito importante, mas fica embora no sistema conceitual do Estado Nacional. Essa é a coisa importante. Kelsen não é autor da globalização ou da integração supranacional. É o autor que vai construir o Estado constitucional. Vai construir o Estado constitucional em um sistema conceitual onde o Estado é considerado como unidade de poder, como soberano, como unidade de poder que não pode ser fragmentada, que não pode ser afetada. E com a globalização,
e com a integração supranacional, nós não temos isso. Não temos pluralismo constitucional mesmo na União Europeia. Então, nós temos que flexibilizar o sistema kelseniano, o paradigma kelseniano, porque nós, às vezes, podemos continuar a fazer um controle de constitucionalidade sobre a validade plena da lei, mas às vezes não, porque às vezes temos que integrar diversos ordenamentos jurídicos. Isso que está a fazer a ordenação conceitual do novo sistema da integração supranacional, por exemplo, na Europa. Nós temos o princípio de primazia do direito europeu, mas a primazia do direito europeu não é hierarquia. Quando você aplica o direito europeu, você tem que inaplicar o direito estadual. Inaplicar o direito estadual não quer dizer fazer um controle de validade do direito estadual, não quer dizer anular o direito estadual, quer dizer desplaçar o direito estadual, deixar sem aplicação, do ponto de vista do tempo, o direito estadual, mesmo porque no futuro pode ser que a União Europeia, pelo princípio de subsidiariedade, não vá a regular essa matéria, então pode, de novo, ser aplicado o direito estadual. Então, flexibilidade, não validade, inaplicação, ineficácia do direito estadual. E mesmo temos quando o Tribunal de Justiça vai limitar os efeitos do princípio de primazia para respeitar a identidade constitucional dos Estados. Aqui temos também uma inaplicação do sistema kelseniano, do paradigma kelseniano, porque o paradigma kelseniano quer dizer um controle de validade plena das normas. Aqui não. Aqui o que vai fazer a Corte Europeia é dizer: nós não vamos aplicar essa norma no Estado alemão ou no Estado espanhol pelo respeito à identidade constitucional do Estado alemão ou do Estado espanhol, de um Estado membro da União Europeia. Flexibilidade de novo. Então, nós temos uma transformação do paradigma kelseniano. O paradigma kelseniano fica no Estado Constitucional, fica no Tribunal Constitucional, mas o paradigma kelseniano tem que ser modulado para as relações, as tensões entre o sistema de jurisdição nacional e o sistema de jurisdição supranacional e internacional. Não podemos fazer sempre o controle de validade plena das leis, às vezes temos que fazer um controle dos âmbitos de validez, um controle da eficácia da lei ou um controle do ponto de vista territorial para a inaplicação territorial das normas, neste caso das normas europeias. Muito obrigado. Com essa exposição, nós chegamos ao fim desse painel, que é extremamente ilustrativo da desafiadora engenharia institucional que se desenha na Europa, né, tanto com a Corte de Justiça Europeia como com o Tribunal de Direitos Humanos. E a doutora Marilda também nos trouxe insights sobre os nossos desafios no âmbito brasileiro. Agradeço a contribuição de todos e dou por encerrada a nossa sessão, este painel. Muito obrigado. É desafiador isso.